Olá, seja muito bem-vindo ao canal QI Networking. Eu me chamo Everton Calvetti e vou mostrar na videoaula de hoje como você pode colocar 2 ou mais sites publicados em execução para o servidor web Apache. Neste caso, é importante entender que os sites, quando 2 ou mais sites estão rodando no mesmo servidor, você precisa fazê-los em portas distintas. Por exemplo, se o seu site está rodando na porta 80, o seu segundo site precisa rodar em outra porta, por exemplo, 8080, um terceiro site na porta 8081 e assim sucessivamente. Você não pode ter 2 ou mais sites rodando na mesma porta. Uma outra premissa para esta videoaula é que você tenha o AMP Server em execução, ou seja, com os serviços ativos, no caso, o servidor web Apache. Como você pode observar aqui, eu tenho já o AMP Server instalado com todos os serviços em execução, por isso que ele está na cor verdinha, então eu considero que o meu servidor web Apache está em execução. O processo é bem tranquilo, você precisa mexer em dois arquivos de configuração que nós vamos ver agora. Você vindo na área de notificação do Windows, estando o servidor web, o AMP Server na cor verde, você vai vir aqui com o clique da esquerda em Apache. Você verá 2 arquivos de configuração, httpd.conf e httpd-vhosts.conf. O arquivo principal de configuração chama-se httpd.conf. Clicando nele, você consegue abri-lo para edição. Tome muito cuidado, porque se você fizer alguma besteira aqui, o seu serviço web Apache não vai mais subir. Aqui você vai localizar uma variável chamada listen. Veja que aqui no listen você tem as portas onde estão escutando, onde o seu servidor web Apache está escutando, esperando aí para abrir o site. O que acontece aqui é que o listen ele indica de onde vêm as conexões. Se você tem 0.0.0.0, significa que você aceita uma conexão vinda de qualquer lugar da sua rede, de qualquer endereço IP, pois aqui é o IP antes da informação da porta. O que vem depois de 2 pontos é a porta. Então, neste caso, como eu quero que cada site em portas distintas, eu vou replicar essas 2 linhas. Não vou mexer no IP de origem, da onde vem essas conexões, porque eu estou considerando que tanto meu servidor, meu site 1 quanto o site 2 vão receber conexões de qualquer lugar. Então eu tenho aqui a porta 8085 e aqui eu vou considerar, por exemplo, a porta 8086. Então o meu servidor web Apache vai poder escutar nessas 2 portas para sites diferentes, ok? Depois, lá para baixo, você vai ter mais informações. Se eu procurar pela porta 8085, que é a porta que estava, eu tenho uma outra variável, que é a server name localhost, na porta 85, e eu vou replicar ela para a porta 8086. Isso você utiliza quando o seu host não tem uma entrada de DNS registrada. Então, considerando que não tenha, vamos colocar aqui replicar também para a nova porta. Então veja, eu vou criar um site 1 rodando na porta 8085 e um site 2 rodando na porta 8086. Aqui, no arquivo principal, que é o arquivo httpd.conf, nós não vamos mais fazer nenhuma alteração, apenas essas 2, na variável listen e na variável server name. Então, por fim, nada mais alterar no arquivo httpd.conf. Ok? Vamos fechar salvando, lembre-se de salvar, muito importante. E agora vamos vir aqui novamente no AMP Server, em Apache, com o botão da esquerda, vamos editar o arquivo vhosts, o arquivo de configuração dos meus hosts virtuais. Se eu tiver 2, 3 sites, eu vou ter 2, 3 blocos do que vocês vão ver nesse arquivo de configuração. Ao abrir o arquivo httpd-vhosts.conf, você poderá observar uma estrutura já com uma virtual host configurada, que é a principal, é a primeira que vem na instalação padrão. Neste caso, já com a porta alterada, demonstrada em outra videoaula, na porta 8085. Nós vamos replicar essa estrutura
para o meu segundo site, sendo que um vai rodar na porta 8085 e o segundo site na porta 8086, que nós informamos lá no arquivo httpd.conf, o arquivo principal de configuração do servidor Web Apache. Então, olhando aqui para a primeira estrutura, rodando na porta 8085, a gente observa, antes dos dois pontos, um asterisco, dizendo que eu recebo conexão de qualquer lugar. Ok? Muito bem. Aqui em Document Root, é o root onde vai estar lá os arquivos do site. Observa que ele está numa pasta chamada www, que é onde nós vimos em aula anterior que o nosso site fica dentro dessa estrutura, desde que você tenha mantido a instalação padrão e não tenha feito nenhuma alteração. Agora, no caso, eu quero separar isso, porque eu não quero rodar os dois sites, não posso eles no mesmo lugar, eu tenho que separar essa estrutura. Como que eu faço isso? Eu vou aqui no Windows Explorer, vamos lá em C2.WAMP64, que é onde está instalado meu WAMP Server, meu servidor Web Apache está aqui, eu tenho www, a estrutura exatamente que ele está comentando lá. Veja no arquivo de configuração uma variável installdir, então significa que foi instalado dentro de C2.WAMP64. Dentro dessa estrutura eu tenho uma pasta www. Aqui está ela, WAMP64 www. Pois bem, aqui eu tenho um index.html e uma pasta images, que é o meu primeiro site que está rodando na porta 8085. Agora eu vou criar uma subpasta aqui dentro da pasta www chamada de site1 e vou colocar aqui dentro aquela estrutura ali, o meu arquivo HTML e meus images. Eu movi aqui da raiz para a pasta site1. E vou criar aqui dentro do www também uma pasta chamada site2 para separar, para reestruturar o segundo site, o primeiro e segundo site de formas distintas aqui dentro. Eu tenho aqui já um exemplo do HTML e do images. Meu site é um site bem simples, só para demonstração. Vou colocar aqui dentro do www2. Vocês vão ver depois que visualmente muda realmente o site conforme o acesso e a porta que você indica. Então, aqui dentro da estrutura é isso que você tinha para fazer, colocar as tuas páginas, os teus sites em uma pastinha, vamos dizer assim, diferente daquela que vinha. Você tem que criar essa estrutura. E essa estrutura que você criou, você replica ela aqui. Por exemplo, dentro do Document Root, meu site número 1, que é rodando na porta 8085, vai vir em www/site1. Veja que aqui eu não preciso botar a barra no final. Já que em directory, em diretório, eu preciso da barra no final. Então eu vou botar aqui site1 /. E a mesma coisa eu vou fazer aqui na segunda estrutura, que está na porta 8086, vindo de qualquer endereço. Eu vou botar dentro de Document Root www/site2. Aqui em directory, em diretório, também site2 /. Pronto, essa é a mudança que eu tenho para fazer. Eu mexi em dois arquivos de configuração, vamos salvar, vamos fechar ele aqui. Só que agora eu preciso reiniciar o serviço do Apache. Então, clicando aqui com a esquerda no WAMP Server, vamos em Apache, vamos na administração dos serviços, vamos reiniciar o serviço. Veja aqui que o ícone foi para a cor laranja, depois na cor verde, voltou a funcionar. Vamos abrir aqui o browser, vamos digitar aqui localhost. Se eu colocar apenas localhost, eu não tenho nada rodando na porta 80, então não vai abrir, porque eu tinha na porta 8085, apenas demonstrando. Vou colocar aqui a porta 8085. Veja que abriu o site 1. Vamos abrir o site 2, localhost 2.8086, meu segundo site, e veja que ele vai abrir um outro site, uma outra forma de visualização. Veja que é diferente. Então, eu tenho um site agora rodando na porta 8086, tudo que vem depois de dois pontos é a porta, e aqui na porta 8085. Bem simples, bem tranquilo, apenas alterando dois arquivos de configuração, com muita atenção para não fazer besteira dentro do arquivo, senão o serviço não vai subir.
É isso, se você tiver alguma dúvida, alguma crítica, por favor, faça aí abaixo do vídeo na área de comentários e entraremos em contato assim que possível. Muito obrigado pela sua presença no canal QI Networking. E lembre-se, conto com você. Inscreva-se no nosso canal e habilite a notificação clicando no sininho. A você, meu muito obrigado.